Pode estar vindo aí um acordão para salvar o ano eleitoral, gente. Para surpresa de ninguém, né? Não se deixem enganar pelos discursos de abertura do ano legislativo e do ano judiciário, que falaram muito sobre democracia, diálogo entre os poderes, compromisso com o interesse público, tudo muito bonito, solene, institucional, como tem que ser mesmo. E essa parte sequer é necessariamente mentira de cabo a rabo. Mas esses discursos vieram também temperados com indiretas sobre o papel constitucional de cada um dos poderes, independência, coragem e não submissão. 2026 foi inaugurado em Brasília sob 2 signos claros. O primeiro é o de não me provoca que sobra para você também. E o segundo de se organizar direitinho, todo mundo sobrevive. Quase nunca o que mais importa é aquilo que está sendo dito no microfone, embora ali também estejam recados claros de um chefe de poder para o outro e para os cidadãos. Mas o que costuma ser mais revelador mesmo é o que está sendo dito fora dos microfones, seja nas entrelinhas, seja nos corredores. E num ano com eleições, CPIs em andamento, investigações sobre emendas parlamentares e um escândalo financeiro do tamanho do Banco Master, o contraste entre palco e bastidor fica ainda mais evidente. Publicamente, Lula foi ao Supremo Tribunal Federal para agradecer. Ele agradeceu ao Supremo por ter sido guardião da democracia, por ter garantido as eleições, por ter enfrentado os golpistas e não ter se omitido. E o subtexto é simples. O governo precisa de um judiciário forte, atuante e disposto a seguir sendo uma linha de contenção contra qualquer tentativa de desestabilização neste ano. Então, quando Lula fala que a justiça eleitoral precisa agir com rigor, velocidade e precisão contra abusos econômicos, fake news e o uso de algoritmos e inteligência artificial, ele está falando para as plataformas digitais, mas está falando principalmente para o Tribunal Superior Eleitoral e para o STF para não vacilarem nesta eleição, porque o perigo segue por aí. No mesmo discurso, Lula, que é candidatíssimo à reeleição, tentou puxar para si a bandeira da segurança pública e fez isso por 2 vias. Primeiro, falando de crime organizado no andar de cima, das operações que atingem magnatas. E ele amarra isso à defesa da PEC da segurança pública e do PL antifacção que o governo quer ver aprovados em seus termos. São projetos que podem ajudar a montar o discurso eleitoral de que o Planalto não é conivente com o crime e que não deixou a pauta ser sequestrada pela direita. E também de que o seu governo defende os pobres dos ricos. Como a vitória nesses 2 projetos está longe de ser garantida, a segunda via do Planalto é a do combate ao feminicídio, pauta adotada mais recentemente pelo governo federal para voltar a conversar com as eleitoras e que é um dos pontos mais fracos do discurso linha dura sobre segurança dos candidatos da direita. Mas essa foi a parte vistosa do papo de Lula. Em seu 4º ano de mandato, em seu 3º mandato, o presidente decidiu entrar em campo de vez para fazer a articulação política. Então ele vai ter nesta semana um jantar com Hugo Mota e líderes partidários da Câmara para tratar das pautas de interesse do governo e do que lhe for pedido em troca. Alcolumbre e outros senadores devem ser recebidos na semana que vem. Enquanto isso, no Congresso, Hugo Mota e Davi Alcolumbre fizeram discursos quase gêmeos em alguns pontos e bem distintos em outros. Ambos defenderam diálogo, mas fizeram questão de sublinhar mais de uma vez a palavra independência. Alcolumbre chegou a falar em paz institucional sem medo de partir para a luta se necessário. E Mota foi bem explícito. O Congresso não aceita ser tutelado pelo Supremo Tribunal Federal no tema das emendas parlamentares. Quando Mota diz que cabe ao plenário da Câmara fazer valer a prerrogativa constitucional de destinar emendas pelos rincões Brasil afora, ele não está falando de teoria constitucional nem de descentralização do poder. É o contrário. Ele está falando de concentração de poder, porque emenda se traduz em base eleitoral
em obra em seus redutos, em capital político, em reeleição de parlamentares e aliados regionais, em manutenção dos mesmos grupos de sempre em seus cargos. Neste momento, as emendas também são um dos maiores focos de investigação no Brasil. O ministro Flávio Dino, do Supremo, vem apertando o cerco por mais transparência, rastreabilidade e controle. Parte do Congresso vê isso como interferência. O discurso público é sobre descentralização de recursos. O bastidor é sobre preservar um instrumento central de sobrevivência eleitoral e tentar barrar uma nova Lava Jato no sentido de prisão de deputados e senadores. O mesmo vale para Alcolumbre, quando ele diz que defender prerrogativas nunca será sinônimo de submissão ou omissão. A tradução é direta: o Senado não pretende abrir mão de seus espaços, mesmo sob pressão do Judiciário e mesmo com investigações avançando. Mais do que isso, no caso Master, tem investigação avançando para todo lado, inclusive para o Supremo. E Alcolumbre, chefe da casa que pode empichar ministro do STF, deu o recado de que não tem qualquer intenção de deixar essa água escorrer só para o Congresso. Mota e Alcolumbre também tentaram chamar para si pautas populares, como a do fim da jornada 6x1 e a da isenção do imposto de renda, para o Planalto ficar bem esperto que não vai poder capitalizar essas vitórias sozinho. Teve mais recado e mais bastidor nesse Réveillon do poder. Quer saber mais? Então fica aqui mais um pouquinho comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Caso você ainda não saiba, assinante premium do Meio vai receber antes de todo mundo, antes de banqueiro, de jornalista, de político, a pesquisa Meio Ideia fresquinha que sai meia-noite desta quarta-feira. Gente, são só R$15 por mês e você pode ser o primeiro a mandar nos seus grupos o retrato mais quente da disputa presidencial e ser referência de notícia confiável e relevante. Assine agora mesmo. Do lado do STF, o discurso de Edson Fachin é talvez o que mais revela contraste entre o que é possível ou desejável falar em público e o que se combina nos bastidores. Em público, Fachin reconhece que o Supremo foi empurrado para o centro da arena política nos últimos anos e que isso tem custos altos. Fachin convocou seus pares a aceitar as consequências de suas escolhas e pediu uma espécie de recalibragem dos magistrados, com menos voluntarismo, mais autocorreção e uma reconstrução institucional de longo prazo. Ao anunciar formalmente como sua prioridade um código de ética para a corte, Fachin nomeou Carmen Lúcia como relatora. A ministra funciona como um tipo de escudo ou de reforço de peso para essa batalha. Ficou muito claro que nos gabinetes do Supremo, Fachin precisava desse movimento para se fortalecer e ter alguma chance, ainda que pequena, de fazer esse código avançar. E ele também se comprometeu em fazer isso só depois das eleições. Na dobradinha com Fachin, Carmen Lúcia, que é presidente do TSE até junho, reforçou em seu discurso exatamente o mesmo mantra. Magistrados precisam ser comedidos, transparentes, não podem frequentar eventos com candidatos, não podem se manifestar politicamente, não podem gerar dúvida sobre imparcialidade. Em ano eleitoral, isso é um aviso interno, claro, mas também é um recado externo. O judiciário sabe que vai ser alvo e está tentando se blindar antes que a pancadaria comece. Antes mesmo de os discursos começarem, conforme contou o colunista Lauro Jardim, Lula, Geraldo Alckmin, Mota, Alcolumbre, Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira, Jorge Messias e ministros do Supremo estavam juntos na chamada Sala das Togas, conversando longe das câmeras. Lula fez questão de circular, falar com todos, mas deu atenção especial a Fachin e a Carmen Lúcia. Já Alexandre de Moraes chamou Alcolumbre para uma conversa reservada, num cantinho. E nada disso é aleatório. A jornalista Andréia Sadi acrescentou uma apuração
com um elemento a mais aí em tudo isso. Segundo as suas apurações de bastidores, está em curso uma tentativa de, vamos chamar assim, grande acomodação entre executivo, legislativo e judiciário. Ao melhor estilo com o Supremo, com tudo. Porque diversos desses atores políticos já entenderam que as investigações em andamento, e lembrando que tem investigação sobre master, desvios de emendas, fraudes do INSS, crime organizado no mercado financeiro. Mas essas investigações elas têm potencial de atingir políticos de todos os espectros em cheio em ano eleitoral e afundar de vez a credibilidade do STF. Há poucos vencedores. O Congresso, então, manda o recado ao governo. Vocês precisam de nós para aprovar fim da escala 6x1, PEC da segurança pública e outras pautas que rendem voto. Nós dependemos das emendas e queremos o centrão, correntista mor do master, preservado. O governo, por sua vez, não gostaria de ver mais uma CPI instalada para não contaminar a eleição e nem atingir o seu entorno político, notadamente a ala baiana do PT. O STF sabe que precisa dar respostas sobre autocontenção, mas também não está disposto a fazer aquela reforma de consciência mais profunda que deveria e nem queimar um de seus ministros, Dias Toffoli, liderando a fila. O problema é que existe um ator que não entra, até onde se sabe, em acordão com ninguém, os investigadores. Polícia Federal, técnicos, auditores, gente que está atrás do rastro do dinheiro. E quando a engrenagem da investigação anda, ela não pede licença para o calendário eleitoral. Então, o retrato de Brasília hoje é esse. No palco, discursos sobre harmonia, ética, democracia, diálogo. Nos corredores, conversas sobre como sobreviver a 2026 com o menor número possível de feridos. No fundo, todo mundo sabe que o que está em disputa não é apenas quem ganha a eleição, é quem chega vivo politicamente até ela. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes Premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assine o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.